Amados de Deus, graça e paz a todos em nome de Jesus. E aqui estou eu, seu irmão em Cristo, William Moura, para falar um pouquinho mais desse assunto relevante e importante para nós, que é os sinais dos últimos tempos. Amém, amados? Já deixei 2 vídeos aí, nós vamos gravar mais um aqui e nós vamos ver aqui mais alguns sinais que Jesus deixou para nós despertarmos para o que está acontecendo na humanidade hoje, no século 21, nossos dias contemporâneos, para que a gente esteja atento, para o que está acontecendo e se isso, tem semelhança ao que Jesus falou, se assemelha ao que ele falou, para que a gente esteja de cabeça erguida e atento aos acontecimentos, aos sinais que ele disse que precederia a sua vinda, Então, nós vamos estar atentos a isso. Mateus capítulo 24, no versículo 11 e o 24. Depois nós vamos nos ater aqui à primeira carta de João, E há uma referência em Atos dos Apóstolos. Eu creio que seja o suficiente por enquanto para a gente entender mais ou menos, de uma forma simples, bem simplista mesmo, para que você entenda, porque o Evangelho é simples, é humilde, Jesus é simplicidade, para que a gente entenda o que está acontecendo nos nossos dias, para que a gente se prepare para daqui a pouco ter esse encontro glorioso e maravilhoso, majestoso com o nosso Rei Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor do Senhor, e assim morar com Ele eternamente. Amém, amados? Então nós vamos nos ater à Bíblia Sagrada. Abra a tua Bíblia comigo aí, Evangelho de Mateus, capítulo 24, no versículo 11 e no versículo 24. Presta atenção, diz assim, também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus está dizendo que esse era um dos sinais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então vão surgir falsos profetas, falsos cristos, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, que se possível enganariam até mesmo os escolhidos, mas os escolhidos, fique tranquilo, se você é escolhido, você não vai ser enganado, porque em você habita o penhor, lembra? Nosso anel de noivado, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo que habita em você vai iluminar a sua mente, para que você entenda aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que é necessário conhecer, por isso que eu estou aqui pregando para você, te ensinando, te instruindo, aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, com temor e submissão à palavra de Deus. Amém, amados? Então é necessário que você conheça, e ouça e aprenda uma teologia equilibrada. Amém, amados? Não existe teologia perfeita e nem teólogos perfeitos. Não existe essa possibilidade, porque nós somos seres humanos, sujeito a erros e falhas. Mas existe teólogo e teologia equilibrada, segundo a Bíblia Sagrada. Amém, amados? Que tem esse equilíbrio, temor de Deus. Resumindo, temor de Deus e submissão à sua palavra. Amém, amados? Então Jesus disse que nesse tempo, que ele disse que voltaria, surgiria esses sinais. Eu já desci aí Mateus, só para a gente recapitular aqui um pouquinho. Mateus 24, 37 ao 39, Jesus se referindo aos dias de Noé, no primeiro vídeo em que gravei. No segundo vídeo em que gravei, nós vimos a Jesus se referindo à videira, a figueira, que a figueira, quando a figueira floresce é porque é chegado o verão, Israel se reestabelecendo como nação, enfim, esses sinais que Jesus disse que aconteceria antes da sua vinda, prece da sua vinda para buscar a igreja. Então, ele disse que surgirão falsos profetas e falsos cristos. Aqui não é o anticristo ainda, é falsos cristos, amém, amado? Aqui é falsos profetas e falsos cristos. Ele disse que surgiria esse tipo de gente. Deixa eu pegar aqui outra Bíblia, E aí é o que ele diz em 1 João, na primeira epístola de João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, no versículo 1 diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas, tá vendo? Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. João falando aqui, amém?
Agora eu vou ler o versículo 3. Primeira epístola de João, capítulo 4, eu li o versículo 1, agora eu vou ler o 3. Diz assim, ó: E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e que vem e presentemente já está no mundo. Amém? João está dizendo, ó, provem os espíritos, seja lá quem for que esteja pregando, pelo amor de Deus. É Jesus quem te manda fazer isso, é Jesus quem te ordena. Provem os espíritos na Bíblia. Lembra do conhecimento que eu falei que é necessário? Porque uma mensagem do Evangelho, ela pode vir de Deus e ela pode vir do diabo. Não se assuste com isso, amém, amados? O falso profeta e os falsos cristos, eles usam a Bíblia para enganar vocês, a você ou a mim, a qualquer um que esteja vulnerável, né, aos seus ensinamentos, que não tem uma base bíblica sólida ainda. Ele pode ser enganado, porque eles usam a Bíblia, amém, amados? Satanás, quando tentou Jesus no deserto, o que ele fez? O que ele usou, amados? A Bíblia, amém, amados? Então, os agentes de Satanás, os falsos profetas e os falsos cristos, eles são agentes de Satanás, eles são representantes do diabo na terra. E eles estão a serviço do diabo e não de Deus. Mas para confundir você, que é ovelhinha de Deus, filho de Deus, que Jesus ama tanto, que deu a vida dele para salvar a sua, eles usam o que? A palavra de Deus para te confundir. E se você não conhecer, você é passado para trás, você é enganado, ludibriado, achando que aquela mensagem veio direto do trono de Deus, e não. Amém, amados? Por isso que é bom fazer uma boa interpretação. Eu vou usar aqui termos teológicos, né? Uma boa hermenêutica, exegese. Amém, amado? Para que você saiba, hermenêutica é a ciência de interpretação de texto. Exegese é a arte de interpretar o texto, é você extrair, tirar para fora do texto, sugar do texto aquilo que o texto tem para nos dar. Isso é exegese. E a hermenêutica, como é que eu uso a hermenêutica? A primeira coisa que eu vou usar na hermenêutica é o contexto imediato. Eu preciso ler o contexto do texto em que li. E o que é o contexto? Os versículos que vêm antes ou depois, para mim saber se aquele versículo está dizendo aquilo mesmo. Amém, amados? Para que eu não tire as minhas próprias conclusões. Porque eu falei da exegese, né? Estou usando aqui termos teológicos rapidinho. Exegese, mas tem também a exegese. A exegese é colocar a minha opinião no texto, né? Eu uso o texto apenas para dar respaldo àquilo que eu quero pregar. Agora eu preciso usar a exegese, que é tirar para fora. Tirar do texto que o texto tem para nos dar, né, mas só para que você entenda. Então ele diz, olha, João diz, desde aquela época a igreja sempre foi massacrada por falsos cristos e falsos profetas. Mais uma vez eu volto a dizer, sempre houve isso, sim, meu amado. Sim, desde que a igreja, né, sempre houve os opositores da palavra de Deus, os falsos profetas e os falsos cristos. O falso ensinamento se introduzindo dentro da igreja. E João está combatendo aqui esse falso ensinamento. Ele diz, provem os espíritos, porque a pessoa pode estar usando a Bíblia apenas para dar respaldo para uma doutrina que ela quer pregar ou ensinar, mas isso não vem de Deus, é o próprio diabo inspirando essa pessoa, porque ele diz, olha, são falsos profetas e falsos cristos, eles estão a serviço de Satanás e não de Deus. Então provem aonde? Nas Escrituras. Né? As Escrituras vai te dizer se aquilo que aquele ser está pregando é verdade ou não, é de Deus ou não. Como eu disse, Satanás usou a Bíblia em Mateus 4, na tentação de Jesus. Quando Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, dizendo para Satanás, que ele pede para Jesus transformar a pedra em pães, ele começa a usar a Bíblia também ali para confundir Jesus, só que ele usou a Bíblia fora de contexto, apenas para dar respaldo para aquilo que ele queria que Jesus fizesse. Amém, amados? Então atenta para isso, tem que ter muito cuidado. Amém? Por isso que o conhecimento é necessário. Amém, amados? Então no versículo 3 ele diz, olha, todo aquele que nega Jesus Cristo é anticristo. É os anticristos, aqueles que negam a Cristo, né? Que negam a divindade de Jesus, a deidade de Jesus, esses são anticristos, né? Porque tem umas seitas aí, tem Testemunho de Jeová, Mormons e outras seitas, que elas
negam a divindade de Jesus. Então tome cuidado com isso não vem de Deus não. Todos aqueles que não confessam que Jesus é filho de Deus, não é de Deus, é anticristo, é opositor. O anticristo é o oposto a Jesus. É aqueles que querem tomar o lugar de Jesus, então diminuir a sua pessoa. Então, a esses, Jesus disse que aconteceu isso no passado e está acontecendo nos dias de hoje. Agora nós vamos mais um texto aqui, João 2,18. Olha, filhinho, já é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, ele está falando o anticristo aqui, já é o personagem anticristo. Não é os anticristos que estão se manifestando antes da vinda de Jesus. Ó, vem o anticristo também agora, muitos anticristos, tá vendo? Ó, tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora, porque estão surgindo as falsas profecias. João está dizendo é a última hora, ou seja, Jesus está prestes a voltar. Amém, amados? Aí no 23, em João 2,23, ele diz: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, igualmente tem o Pai. Só que no versículo 22 ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Todos aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus e é o Cristo, é o enviado de Deus, é anticristo, né? É opositor a Deus. Deus não tem comprometimento com essas pessoas, amém, amados? Agora, mais uma referência para nós, para a gente fechar aqui esse vídeo, de sinais dos últimos tempos que aconteceriam, antes da vinda de Jesus, para que a gente esteja atento a tudo que está acontecendo na humanidade nesse momento. Atos 20, 29. O apóstolo Paulo se despedindo dos anciãos de Éfeso, e ele deixa esse recado, ele deixa esse despertamento. Ele diz isso: sei que depois da minha partida, lobos, presta atenção, a expressão que ele usa aqui, lobos ferozes, penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Amém? Paulo disse: depois da minha partida eu já preguei, anunciei, ensinei a vocês, mas quando eu for embora, com certeza, no meio de vocês vão aparecer lobos ferozes, pronto para devorar as ovelhas, para que as ovelhas sigam os seus ensinamentos, para que as ovelhas sigam-os como se eles fossem Cristos e como eles se fossem verdadeiros profetas. Mas não, eles são opositores à palavra de Deus, então não acredito. Então, amados, esses são alguns dos sinais, a pontinha do iceberg. Eu espero ter te ajudado aqui, nessa questão dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. Nós falamos dos dias de Noé, a humanidade está vivendo como os dias de Noé. Nós falamos da figueira, que Israel voltou a ser nação em 1948, e tudo isso Jesus disse que iria acontecer prestes da sua vinda, quando ele viesse buscar a sua igreja. E aqui os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos cristos que apareceram. Eu não citei nome de ninguém aqui, mas está infestado de falsos profetas e falsos mestres. Mas por um ensinamento bíblico dá para você identificar se esse ser é de Deus ou não, através das Escrituras. Por isso medite, conheça, as Escrituras. Jesus se revelou na Bíblia, ele é acessível a você, porque ele quer que você o conheça. O maior interessado que você o conheça, Deus, é o próprio Deus. Amém, amados? Ele está de braços abertos te esperando e quer te capacitar, te ungir, para te enviar para ser representante dele nessa terra. Que Deus te abençoe ricamente, fique na paz em nome de Jesus, e que nós vamos estar atentos a tudo que está acontecendo na humanidade, porque Jesus está voltando. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.